pessoal, dando sequência ao nosso ciclo de palestras. O nosso próximo palestrante, ele possui graduação em Direito pela Universidade Cândido Mendes e mestrado em Direito pela Universidade Estácio de Sá. Atualmente é professor da graduação e da pós-graduação na Universidade Estácio de Sá e da pós-graduação na Universidade Cândido Mendes, ou Cantijuca. É também professor do Centro de Estudos Jurídicos 11 de Agosto, Sejures e Meta Cursos Jurídicos. Membro efetivo do Instituto Brasileiro do Direito Processual, IBDP, advogado. O nome do palestrante é Dr. João Bosco Filho. Senhor presidente, doutor Jorge Rosenberg, doutor Júlio, caro colega Márcio, da Universidade Estácio de Sá, queridos amigos, alunos, ex-alunos, advogados aqui presentes. Hoje tenho uma incumbência, após a palestra do professor Leonardo Monacho, de falar de um tema que é bastante interessante, talvez gere um pouco mais de incômodo, a depender, evidentemente, do lado da moeda que você esteja, porque em alguma medida é um tema que gera algumas paixões. Eu me lembro que no ano passado eu li um texto muito interessante, é o livro do Ítalo Calvino, chamado Cidades Invisíveis, um grande autor, e nesse livro há um trecho que fala das cidades, há uma relação entre o Marco Polo e um imperador, e cada visita a uma determinada cidade ele fazia uma observação. Tem uma das cidades que é a chamada de Espina. Ele diz que para se chegar a Espina você pode chegar ou por camelo ou por navio, e a cidade vai se apresentar de maneira diferente para quem chega de camelo ou para quem chega de navio. O tema aqui proposto não é diferente. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, naturalmente, vai apresentar aqui visões diferentes. Eu tentarei, na medida do possível, não me apaixonar nem por um lado nem pelo outro, porque nem todo credor é santo e nem todo devedor é mau caráter ou tem pacto com alguém do mal, né? Há uma tendência de acreditar que todo aquele que deve, às vezes, às empresas, isso seria algo extremamente de mau caratismo, de abuso de personalidade jurídica, quando não necessariamente isso é verdadeiro. Estou dizendo que não existem situações em que a atividade empresarial ela vai para um caminho que não seja o caminho do desenvolvimento econômico, que não seja um caminho da probidade, que não seja um caminho da boa-fé no âmbito do relacionamento empresarial. Mas é evidente que é preciso fazer aqui algumas reflexões sobre especificamente esse incidente. O tema proposto pelo Dr. Júlio poderia ser descortinado aqui de várias formas, na medida em que a desconsideração da personalidade jurídica ela pode ser formulada por meio de pedido, junto com a petição inicial, há até quem discuta a possibilidade de formulação de demanda autônoma. Mas para não fugir aqui do escopo da palestra, e até do meu tempo para não ser deselegante com o próximo palestrante, eu vou falar especificamente sobre o incidente. Uma premissa aqui é fundamental. A pessoa jurídica, ela é diferente da pessoa física, da pessoa integrante do seu sócio. Às vezes a gente esquece isso. A construção de um ente coletivo, de uma pessoa jurídica, uma conquista de muitos anos. A gente até poderia falar que há uma ideia mais embrionária a partir do século
XVII, mas a partir do século XVIII em que houve a estruturação realmente da pessoa jurídica. E houve a consagração, a partir do século XVIII, que a pessoa jurídica é uma entidade autônoma, diversa composta pelos seus sócios. E por que isso é relevante? Porque a gente está acostumado a ver, inclusive no âmbito da prática profissional, decisões das mais variadas, desconsiderando a personalidade jurídica como se isso fosse uma regra. A regra geral é que a pessoa do sócio não se confunde com a pessoa da sociedade. E isso é fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Isso é fundamental para o desenvolvimento do empreendedorismo. Isso é fundamental para que se busque neste país, evidentemente, o desenvolvimento de práticas econômicas saudáveis. É óbvio que diante de tantas notícias nos jornais nos últimos 3 anos, o meu discurso fica até um pouco fragilizado em termos de credibilidade. Mas, ao menos do ponto de vista teórico, até porque tudo passa, essa é uma premissa que deve ser respeitada. A pessoa jurídica é uma coisa, o sócio tem uma outra representação. A despeito disso, houve toda uma construção e uma discussão sobre as teorias que poderiam flexibilizar essa desconstrução de um véu, e essa é uma expressão muito comum, você tira o véu da pessoa, do personagem jurídico para atingir a figura dos sócios, ao menos naquilo que a gente chama de desconsideração direta. E essas teorias são basicamente duas, a teoria chamada de teoria maior, adotada pelo artigo 50 do Código Civil de 2002, que é literalmente a regra geral no âmbito das relações civis e no âmbito das relações, eu diria, empresariais, e há também a chamada teoria menor, que para muita gente, inclusive para o Superior Tribunal de Justiça, ela é endossada no âmbito das relações de consumo, embora não tenha regra expressa, ela também, segundo se entende, é a teoria adotada no âmbito das relações trabalhistas. E qual é a diferença entre essas duas teorias? Os requisitos necessários para a desconsideração. E a gente vai ver se isso tem ou não pertinência com um instituto, com um incidente que aqui eu me proponho a falar. A teoria dita maior, que, repito, é a regra geral nas relações civis e empresariais, ela permite a desconsideração da personalidade jurídica quando houver um abuso da personalidade jurídica. Esse abuso, eu diria que ele é materializado, seja pelo desvio de finalidade da atividade empresarial, seja pela chamada confusão patrimonial. E aí um exemplo que a gente aqui poderia apresentar. Pense numa sociedade empresária que tem um capital social bastante expressivo, não sei, talvez na casa de 5 milhões, é uma empresa com 200 funcionários, 200 colaboradores, que tem uma sede belíssima. E aí ela sofre, por exemplo, uma execução fundada em título executivo extrajudicial. Quando o magistrado determina atos de constituição patrimonial, notadamente penhora online, percebe-se que aquela sociedade empresária não tem nenhum ativo na sua conta. E aí, por um trabalho mais, eu diria, efetivo do advogado, ele vai ter que tirar certidões, já que o juiz tecnicamente não colabora, vai ter que requerer perante a junta, mediante certidão, e hoje você faz isso pela internet, cópia do contrato social, verificar as alterações, e aí, após essa busca, se percebe que a sociedade empresária não tem nenhum patrimônio. Mas isso causa espanto, porque como uma sociedade empresária com capital social dessa magnitude, com 200 colaboradores, com uma sede belíssima, ela não tem nenhum patrimônio. E aí, quando se analisa a questão de maneira mais profunda, o sócio fundador, às vezes o sócio dirigente, a figura do sócio administrador, ele sim detém todo esse patrimônio. A sede daquela sociedade empresária, por exemplo, está no nome do sócio fundador. Quer dizer, todos os automóveis que são utilizados pela sociedade empresária estão no nome de um dos sócios.
A sociedade empresária paga as contas dos sócios e aí você tem uma confusão patrimonial, não consegue se visualizar de quem é o patrimônio de quê. Quem é normalmente empreendedor, pequeno empreendedor, até sabe o que eu estou falando, mas não faz isso, digamos, com qualquer intuito de maldade, de má fé, que é essa coisa que quando o sujeito começa a empreender, abre uma loja, tudo se mistura, né? A conta de pessoa física dele, ele pega dinheiro, etc. Mas quando a gente pensa isso na perspectiva de grandes corporações, isso é algo extremamente perigoso, e isso tem uma relevância e uma repercussão no âmbito jurídico. E aí nessas situações, considerando que houve, por exemplo, uma confusão patrimonial e há um claro desvio de finalidade daquela sociedade empresária, é possível pensar na aplicação da chamada teoria maior da desconsideração. Isto é, a pessoa jurídica ela seria afastada momentaneamente, não se trata aqui de extinção ou de despersonalização, que seria literalmente uma interrupção de atividade empresarial, mas apenas para aquele caso concreto e para questões muito específicas, você tirar aquele véu, aquele lacre, aquele manto da pessoa jurídica e atacar, por via de consequência, o patrimônio dos sócios. Essa é a teoria maior. Mas há também a chamada teoria menor da desconsideração. Essa teoria menor, ela se contenta com a mera insolvabilidade da sociedade empresária. Ela se contenta em dispensar confusão patrimonial ou desvio de finalidade, que é o que a gente tem, na maioria das vezes, nas relações de consumo. O próprio parágrafo 5º do artigo 28 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele estabelece que, olha, se houver qualquer obstáculo que frustre os interesses, os direitos das vítimas, isso por si só já é motivo para desconsideração. E até mesmo tem sido construída na seara consumerista essa visão de solução, encerramento irregular de sociedade empresária também seria motivo para a desconsideração da personalidade jurídica. No trabalhista também isso é muito comum, vai lá o oficial de justiça realizar a penhora, a sociedade empresária já está com as portas fechadas, pela teoria menor, busca-se a desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, nós temos no direito brasileiro a possibilidade da desconsideração. Isso, repito, deve ser visto com uma certa ressalva, como algo não como regra geral, mas sim como uma medida excepcional. Uma vez que, presentes os requisitos estabelecidos em cada regra de direito material, seja no âmbito da relação de consumo, seja no âmbito empresarial, seja eventualmente na arena ambiental, que existe também previsão normativa para isso, é possível se faça desconsideração. E a questão aqui que se quer discutir é: como se faz a desconsideração? Qual é o instituto por meio do qual se utiliza para que aquela desconsideração seja realizada? Até o advento do Código de Processo Civil, não havia nenhuma regra processual. Nós tínhamos um verdadeiro vazio normativo a respeito da forma, de aspectos procedimentais da desconsideração. E isso era extremamente preocupante. Não raro, sócios que já não integravam aquela sociedade há anos, sócios que em nenhum momento contribuíram para desvio de finalidade ou de abuso de personalidade jurídica, sofriam constrição patrimonial sem a oitiva, sem qualquer direito de manifestação, sem que lhe fosse oportunizado o direito de manifestação, e tinha lá o bloqueio nas suas contas. E às vezes já saiu da sociedade empresária há 10, 15 anos. E aí você vai discutir, mas isso era juridicamente aceitável? Bem, o Superior Tribunal de Justiça, antes do Código de 2015, ele legitimou posturas dessa natureza. Ele dizia, olha, nesse caso concreto é possível uma desconsideração que eu diria liminar, eu utilizo aqui a expressão liminar como provimento jurisdicional sem a oitiva da parte contrária, portanto, admitia-se uma desconsideração liminar da personalidade jurídica. Bem, mas e o contraditório? O professor Nolasco falava a respeito do contraditório substancial, o contraditório participativo. Neste caso concreto, o contraditório seria postergado.
o contraditório seria diferido. Não haveria um contraditório naquele momento processual, mas sim no momento subsequente. Verdade seja dita, isso é algo absolutamente perfeito para o credor. Funcionava. O sócio, a pessoa física que sofria construção patrimonial, tinha, obviamente, a sua esfera jurídica invadida e, eventualmente, se ele não conseguisse provar que não tinha confusão, etc., ele teria uma perda financeira em relação a isso. Mas jogava-se para um momento subsequente, ultrapassava-se aquele momento de um contraditório primário, prévio, para um contraditório postergado. Mas hoje, à luz do que se estabelece o novo Código de Processo Civil, isso não é mais possível. Não há mais, ante a previsão dos artigos 133 e diante do Código de Processo Civil, do 133 até o 137, conhecer-se de desconsideração liminar. Não é mais possível isso. E aí, provavelmente, aqui, e sem fazer qualquer discurso apaixonado, você vai falar, mas aí também o péssimo devedor, aquele devedor do mal, não é? Ele vai se sair beneficiário, porque se há um incidente processual, e eu vou tecer comentários sobre o incidente, isso vai demorar, justiça é morosa, duração razoável do processo era o ideal. Até porque, só uma observação, é uma utopia, me parece que essa é a expressão ideal, achar que todo mundo quer que o processo tenha uma duração razoável. Ao menos um dos litigantes quer que o processo se eternize. Essa é a realidade. Você, na qualidade de credor, quer que o processo ande rápido. O devedor, executado, quer que o processo se eternize. E isso não necessariamente deve ser demonizado. Isso não necessariamente significa que há uma postura antiética, de improbidade processual. Desde que ele cumpra os ditames estabelecidos pela lei, não interpõe recurso protelatório, não resistem infundadamente à execução, etc, etc. Agora, pelo simples fato de desejar ter um processo que se eternize, isso é absolutamente legítimo da parte dele, embora você não possa necessariamente concordar com essa afirmação. Então, o que eu queria aqui refletir é como compatibilizar, portanto, um contraditório que hoje o Código exige como um contraditório prévio, com uma realidade de uma demora razoável do processo, até que efetivamente o juiz julgue a desconsideração e, sucessivamente, estabeleça atos de constituição patrimonial. Porque, repito, antes do novo CPC, fazia-se um requerimento, o juiz convencido desse requerimento pelas meras afirmações do autor ou do exequente, naturalmente ele colocava documentos, fazia a prova disso, o juiz prolatava uma decisão interlocutória desconsiderando e já emitia a ordem de penhora online. E o sujeito, a pessoa física, recebia aquilo, obviamente, com uma certa surpresa e interpor a respectiva medida cabível, seja agravo, seja embargo de terceiro ou outra coisa que ele entenda que à época seria cabível. Então, hoje, haveria necessidade de um requerimento. Há necessidade de um requerimento. Há necessidade de um contraditório. Há necessidade de que aquele contra quem o provimento jurisdicional há de ser direcionado, ele responda, ele tenha direito a uma atividade de instrução probatória. E só depois é que o juiz vai desconsiderar a personalidade jurídica. Aí você vai pensar, bem, mas ele já dilapidou o patrimônio. Aí que ele não vai ter mais absolutamente nada no patrimônio. Mas não é bem assim. Porque o próprio Código de Processo Civil, eu não vou entrar nessa arena, mas o próprio Código de Processo Civil conhece de mecanismos que, em maior ou menor escala, trabalham com o fator tempo. Trabalham com a questão de segurança jurídica e com o fator tempo. O próprio Código municia ao magistrado mecanismos que ele possa, no caso concreto, minimizar essa demora. Por exemplo, tutela de urgência. Mecanismos que ele, de plano, presente os requisitos e realizado o requerimento, ele defira lá uma medida de urgência provisória, de caráter cautelar, como, por exemplo, o arresto ou, eventualmente, o sequestro. Ele disponibiliza ali o patrimônio, um determinado ativo que sirva para a garantia da execução,
e depois se discuta a desconsideração da personalidade jurídica. Mas uma desconsideração liminar não me parece aceitável à luz do sistema normativo vigente, à luz de simples regras, não bastasse uma análise de princípios também, tal como a gente estabelece no âmbito do princípio do contraditório, que é um corolário do princípio do devido processo legal. Portanto, caberia ao juiz, naquele caso concreto, deferir uma determinada medida, desde que evidentemente provocado. Portanto, não vejo nenhuma incompatibilidade, em resumo, a respeito disso. O Código também sim, a figura que resolve um problema em relação à possibilidade ou não de o magistrado de ofício desconsiderar a personalidade jurídica. Isso é um tema bastante polêmico. Será que o magistrado, verificando ali, né, a presença de requisitos autorizadores, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial, insolvabilidade, enfim, seja qual for a teoria, poderia o magistrado, de plano, desconsiderar a personalidade jurídica ou dependeria necessariamente de um requerimento? Na minha opinião, o Código me parece que exige para a desconsideração um prévio requerimento. Talvez antes do Código de Processo Civil de 2015, até seria possível se cogitar de uma desconsideração de ofício, e apenas lembrando, quando eu digo aqui desconsideração de ofício, é desconsideração independentemente de requerimento de qualquer das partes, ou totalmente do exequente. Né? Ou seja, o magistrado olha ali, mesmo que ninguém peça ou requeira absolutamente nada, o juiz defere a desconsideração. É nesse sentido que eu falo aqui em desconsideração de ofício. Então, como eu havia dito, até me parecia possível uma discussão que, antes do Código de Processo Civil de 2015, uma desconsideração de ofício em atenção, por exemplo, a um estado de vulnerabilidade de determinado exequente, dependendo do tipo de direito material, como, por exemplo, no âmbito de relação de consumo, talvez na trabalhista, etc. e tal. Mas, agora, no âmbito do novo CPC, o Código exige explicitamente que o incidente será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público. Portanto, hoje em dia eu não consigo enxergar nenhuma possibilidade da desconsideração de ofício. O Código cessa, na minha percepção, essa possibilidade. E até porque parto aqui também da premissa que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele vai ser aplicado em qualquer tipo de direito material. Ele vai ser aplicado, seja no âmbito de teoria maior, seja no âmbito de teoria menor. No meu modo de ver, e aí fiquem absolutamente confortáveis para pensar de maneira distinta, no meu modo de ver, se tem uma relação de consumo, tem que ter um incidente de consideração. Se a gente está no âmbito de uma questão ambiental, tem que ter um incidente de consideração. Na minha percepção, na execução fiscal, que tem um dispositivo muito controverso, que é o 135 do CTN, que faz o redirecionamento da execução fiscal na figura do sócio administrador, do meu modo de ver, tem que ter incidente de consideração. Porque o incidente, o que ele faz é processualizar a questão que antes não havia normatização. O que o incidente faz nada mais é do que cumprir um dos direitos fundamentais, que é o contraditório pleno, participativo, um contraditório substancial. Então, qualquer arena que se tenha no âmbito de decisão de desconsideração, na minha percepção, é imprescindível o incidente. Portanto, o incidente será realizado por simples requerimento. Eu não vou falar aqui do pedido inicial, que dispensa inclusive o requerimento. Eu poderia formulá-lo junto com a petição inicial. Eu digo aqui do incidente, tem natureza jurídica, portanto, de incidente. É alguma coisa que está sobre uma demanda principal. Então, imagina que eu tenho, por exemplo, um cumprimento de sentença, leia-se execução fundada em título executivo judicial, ou mesmo uma execução autônoma, que na maioria das vezes tem-se por execução fundada em título executivo extrajudicial, qualquer que seja ela. Embora, só uma nota de rodapé, o Código permita o incidente de desconsideração em fase cognitiva também propriamente dita, antes mesmo da sentença, embora seja algo mais difícil de se comprovar naturalmente. Mas formula-se esse requerimento, o magistrado vai fazer um juízo de admissibilidade prévia, a semelhança do que ele faz quando ele faz a petição inicial, mas aqui você tem um caso concreto em que há de ser analisada uma admissibilidade prévia. Parece-me que não há necessidade aqui
de se ter uma prova pré-constituída, como muita gente anda defendendo, como se o demandante ele já tivesse que ter todo o arsenal probatório e, para deflagrar um incidente, necessariamente ele teria que ter todas as provas, porque na minha percepção isso é incompatível, porque o próprio Código de Processo Civil, lá no artigo 135, ele permite uma atividade probatória. Portanto, ele até tem que ter um mínimo, uma espécie de justa causa, uma espécie de elementos mínimos para realizar o requerimento. Mas não permitir uma dilação probatória me parece incompatível. Até porque o incidente veio justamente para isso. O incidente veio para se permitir um diálogo processual, um debate a respeito de possibilidade ou não da desconsideração propriamente dita. Que antes apresentava-se um documento desconsiderável. Hoje, o exequente diz que há uma das hipóteses de desconsideração, o sócio vai se manifestar, o código diz que ele tem um prazo de 15 dias para apresentar a sua manifestação, e ele vai dizer, olha, isso que o exequente está falando não é verdadeiro, meus documentos são esses, é isso daqui, a empresa tem solvabilidade, olha, eu até entendo que é possível ter audiência no instrução de julgamento desde que tenha testemunhas, embora seja incomum, embora me pareça que isso não vai ter uma certa guarida do Poder Judiciário, medida em que no civil é muito difícil ter audiência no instrução de julgamento, né? Mas não vejo qualquer obstáculo processual para que isso ocorra, uma atividade probatória no incidente. E eu tenho para mim que o incidente, inclusive, vai ficar em apenso, né? Na perspectiva prática vai gerar numeração, tanto que você paga, aqui no estado do Rio de Janeiro, local onde eu falo aqui da palestra, você paga, você recolhe grege, tem custas lá, aqui no estado nada de graça, né? Então, no fim das contas, você vai recolher uma guia, vai pagar, e o magistrado vai analisar se tem esse indicativo. Se ultrapassar o juízo de admissibilidade, repito, vai ter essa respectiva decisão. E o executado, o sócio, ele naturalmente vai ter direito de se manifestar. Eu já vi algumas decisões do tribunal julgando, reformando decisões do juízo de primeira instância, indeferindo o requerimento de plano, dizendo que não foi demonstrada o desvio de finalidade, não foi demonstrado o desvio de finalidade, não foi demonstrado a confusão patrimonial, mas, caramba, o incidente é justamente para isso, para que se tenha uma atividade probatória. Não é juridicamente aceitável, desde logo se exigir. A atividade serve para isso. Ao final do incidente, é que o magistrado vai prolatar uma decisão, acolhendo ou rejeitando a postulação a respeito da desconsideração. Ou seja, ele vai ter elementos de prova, vai ser convencido ou do argumento e dos fatos apresentados pelo exequente ou dos argumentos e dos fatos apresentados pelo executado. E vai prolatar uma decisão. Cuida-se, segundo o Código de Processo Civil, literalmente de uma decisão interlocutória, que, segundo o Código, desafia o recurso de agravo de instrumento. Lá no escritório a gente tem muito discutido a respeito do rol 2015 do Código de Processo Civil, e se é um rol taxativo, se não é, se você pode interpor, e lá institucionalmente a gente fez uma opção por interpor, naquelas hipóteses que a gente entende que é possível uma interpretação analógica ou extensiva, agravar as decisões. Então, em deferimento de provas a gente agrava, ainda que não esteja lá expressamente previsto no rol. Mas aqui o meu trabalho está literalmente resolvido, porque o Código diz decisão que versa sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O que se discute aqui é só da decisão que defere ou indefere, ou é de toda e qualquer decisão no bojo do incidente? Imagina uma hipótese. Eu não disse aqui, pelo menos no meu modo de ver, não é possível uma atividade probatória oral no incidente. Eu entendo que você pode juntar uma testemunha, vai requerer ao juiz. Se o juiz deferir, vamos ouvir a testemunha na audiência de instrução de julgamento, que é o local adequado, segundo o código, para se ouvir testemunha. O juiz indefere esse meu requerimento.
Se você interpretar literalmente o 1015, e essa é a tendência dos tribunais desse país, até que venha uma decisão uniformizando, e me parece que isso não vai se alongar, vai ter uma decisão nesse sentido, mas hoje a tendência é de você ter o seu agravo de instrumento inadmitido. O seu recurso não será conhecido por falta de cabimento, porque não está na previsão legal. Mas e no incidente? Porque o Código diz decisão que versa sobre o incidente. Ele não está dizendo decisão que acolhe ou que indefere o incidente, que versa, que trata sobre o incidente. Então, na minha opinião, qualquer decisão no incidente, decisão interlocutória no incidente, estou falando de despacho, estou falando de decisão interlocutória, desafia o cabimento de agravo de instrumento. É óbvio que isso no âmbito do primeiro grau de jurisdição. Se o incidente for realizado perante o tribunal, notadamente no âmbito de competência originária, e aí você teria também, nesse sentido, uma decisão monocrática no incidente, por exemplo, nos autos processos de uma ação rescisória, é possível aqui cogitar-se desse exemplo, também seria possível recorrer da decisão que acolhe ou não o incidente, só que o recurso vai ser outro. No Código de Processo Civil, recurso contra a decisão monocrática, decisão monossubjetiva, chama-se agravo interno, não tem mais por que sequer você falar hoje em dia em agravo regimental, como normalmente a gente construiu toda essa ideia de agravo regimental, que era previsto no regimento, porque não tinha previsão no Código de Processo Civil. Portanto, o recurso cabível da decisão que acolhe ou rejeita o incidente no tribunal, competência originária, notadamente, não descarto a possibilidade do incidente também em âmbito recursal, mas isso em menor escala seria esse recurso de agravo interno. Uma coisa que também aqui, e não vou me alongar muito, que é passível de reflexão será que não seria cabível, após todo o esgotamento da via recursal, ou não, a possibilidade de se ajuizar uma ação rescisória? Só para relembrar, a ação rescisória ela não é recurso. A ação rescisória é uma ação de competência originária de um tribunal, sempre de um tribunal, por meio da qual se busca desconstituir uma decisão de mérito transitada materialmente em julgado. Perceba que eu não falei sentença de mérito, eu falei decisão de mérito. E isso porque, e esta foi uma grande novidade quando a gente compara o Código de 73 com o novo Código de Processo Civil, porque o antigo 485 do CPC de 73, ele falava em sentença de mérito, sendo passível de rescisão. E o novo Código ele diz decisão de mérito. E aí o que a gente vai discutir isso é fundamental do seu ponto de vista prático, não apenas teórico, mas fundamental do seu ponto de vista prático. Se tem uma decisão no bojo de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele é autônomo, ele está lá, autuado em apartado. Inclusive o processo está suspenso quando ele se dá op legis pelo simples oferecimento, no fim das contas isso já acarreta a suspensão do processo, embora na prática o juiz fala, defira o efeito suspensivo, etc e tal, enfim, mas ele decorre da lei. Imagina uma decisão que desconsidera a personalidade jurídica. Aí o antigo advogado não recorre, enfim, não tem mais o que se fazer. Interpôs o recurso, você tem uma decisão que julga o incidente, que aplica naquele caso concreto a desconsideração da personalidade jurídica. Um outro advogado vai analisar o caso e fala, mas peraí, eu entendo que nesse caso concreto aqui, não era para ter desconsideração da personalidade jurídica, peraí, não teve confusão patrimonial. Se entrar na discussão da desconsideração propriamente dita, será que não tem uma nova chance, digamos assim, E com todas as vênias ao vocábulo nova chance? Penso que talvez, desde que presente os outros requisitos do Código de Processo Civil, violar a discussão legal, etc., e outros, ou seja, a indicação de um dos motivos de cabimento da ação rescisória, seria possível o manejo desta ação de impugnação. Ou seja, ajuizar-se uma ação rescisória contra uma decisão de mérito nos autos de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não vejo qualquer tipo de incompatibilidade em decisão dessa natureza. E por fim, um último ponto que aqui merece ser abordado, que é até o último artigo do incidente, é o 137, que estabelece a consequência do julgamento, digamos, do acolhimento do pedido de desconsideração.
que ele vai reconhecer que qualquer alienação, oneração, qualquer ato realizado é considerado ineficaz, ou seja, naturalmente não vai produzir efeitos em relação ao exequente. Se houve lá aquela alienação, não tem problema nenhum, desconsiderou, aquilo vai ser sem qualquer tipo de efeito, haverá uma continuidade, portanto, da atividade executiva. O incidente ainda tem inúmeras questões, sob o ponto de vista normativo, que precisam de uma melhor reflexão, várias questões. Quando recebi o convite do Dr. Júlio para aqui estar, eu fiquei pensando nisso, e até no desempenho da minha atividade docente, são coisas que eu normalmente trabalho com os alunos. Se tem, por exemplo, réplica no incidente de desconsideração, é uma coisa que me incomoda, que o código não estabelece sobre isso, porque réplica é a resposta, normalmente, do autor à contestação, mas no incidente não tem, no fim das contas, uma defesa. Por que não haveria de se ter, portanto, uma réplica? Ou impugnação, o nome que você queira dar, mas um direito de resposta daquele que faz o requerimento sobre a defesa do sócio, é um ponto em aberto. Se a pessoa jurídica também ela tem direito a ser intimada, ela participa, também está em aberto. A legitimidade recursal da pessoa jurídica para impugnar a decisão, desconsidera, porque atinge o sócio, mas a pessoa jurídica é uma outra entidade, são coisas que ainda precisam de uma maior reflexão, embora em maior ou menor escala a jurisprudência venha enfrentando pontualmente esses problemas. Eu agradeço mais uma vez aqui o convite, me sinto extremamente honrado de participar desse evento, revendo aqui grandes amigos, já tive oportunidade de estar aqui nesta casa em outras vezes e sempre ficarei grato e prontamente atenderei o convite aqui para contribuir, para aprender também coletivamente, de que a gente não é independente, a gente é interdependente, a gente em alguma medida compartilha, mas recebe muita coisa. Eu acho que essa é a lógica do ensino, pelo menos é aquele que eu me proponho a exercer. Muito obrigado, boa tarde. Doutor, nós nos sentimos honrados, doutor João Bosco Filho, de tê-lo aqui, palestrando para a gente nessa tarde. Eu, quando fiz o contato com o doutor João Bosco Filho para que ele nos brindasse com essa palestra, que ele conduziu com tanta maestria, então ele foi o que o doutor João Bosco falou mesmo. Ele falou: poxa, Júlio, olha só, se é para a classe, a gente quer colaborar com a classe. E naquele primeiro momento eu me identifiquei muito com o doutor João Bosco. De colocar a classe em primeiro lugar. Então, uma atitude muito bonita, não poderia partir de outra pessoa senão do Dr. João Bosco Filho. E nós agradecemos muito, doutor, por tê-lo, e estamos honrados por tê-lo aqui.